Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso quadro No Gulag com o Peter. Vamos ter hoje um convidado muito especial, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está fazendo um excelente trabalho na Câmara lá em Brasília. E dentre esse trabalho de política, ele está com uma proposta muito legal de nova Constituição brasileira. Vamos entender o que está acontecendo lá. Seja muito bem-vindo, deputado Luiz Felipe, boa noite. Muito boa noite, amigos do canal. Você está de parabéns aí pela tua iniciativa, tua coragem de botar os nomes aí para frente, aí, botar o Gulag, e sendo anarcocapitalista, chamando isso aqui de Gulag, tá muito... É uma brincadeira que a gente faz aqui no canal com o sufixo .su, que é justamente da União Soviética e coisa e tal. É uma coisa meio temática, mas é lógico, a gente não quer nada com o Estado, muito menos com o comunismo, né? Pois é, mas eu adoro esses trocadilhos, muito bacana. Que joia. Deputado, me fala um negócio. Eu não sei, eu devo te chamar de deputado ou Dom Luiz? Como é que não, chama de Luiz Felipe, Luiz, como você achar, quanto for mais rápido, mais curto e mais adequado para você. Muita gente que quer distância chama de deputado. Quem quer proximidade chama do meu nome. Então, beleza. Então, Luiz, antes da gente entrar, o nosso papo hoje vai ser a Constituição, né? Mas antes da gente entrar no papo da Constituição, me fala, como é que foi esse negócio de entrar para a política no Brasil? De onde é que surgiu essa tua iniciativa? Você já estava envolvido em política? Foi algo que surgiu em 2018? Como é que foi isso? Foi. Antes de 2018, eu estava fazendo ativismo durante 4 anos, né, aqui, impeachment da Dilma, e falando com os grupos ativistas. A gente nunca desmobilizou depois do impeachment da Dilma, né? Nunca houve essa desmobilização. E a gente vê que os problemas começavam a não serem solucionados. Havia somente uma troca de caras e não uma troca de sistemas e modelos. Tudo aquilo que a gente via como sendo um problema nunca era pautado pelos deputados, senadores, continua não sendo pautado, tá? Não vou dizer que melhorou, aliás diria que o nosso sistema piorou. Então, que eu falei? Poxa, peraí, eu estou tendo todos os sinais de bandeira vermelha aqui levantando. Para quem estudou política, eu estudei política lá atrás, em 93, quando me formei, fiz um mestrado em ciência política. E eu sempre mantive acesa essa chaminha, mas não pelo interesse pela política, mas sim pelo interesse pela história, países, evolução nossa, da onde a gente vem, causalidade das coisas. Eu sempre tive era a minha ciência, né? Minha ciência social, vou dizer assim. Mas sempre trabalhei em empresas. Então, enquanto meus amigos estavam trabalhando, estudando e também focados ali em aprender mais ferramentas, eu estava fazendo a mesma coisa, só que eu não estava aprendendo as ferramentas, estava aprendendo mais sobre filosofia, sobre história e biografias de vários líderes. Então, enfim, esse tem sido meus últimos 30, 40 anos até 2014. Então, quando chega 2014, todas essas bandeiras vermelhas começaram a apitar, né? Eu falei, tem alguma coisa muito mais errada aqui do que só uma troca de pessoa na liderança. Não é isso. É muito mais profundo. Então, eu já pautava para vários grupos ativistas, desde o Revoltados Online, não sei se você conhece o Revoltados Online, que sumiu, né, nas ruas, Avança Brasil, Acorda Brasil, MBL, todos esses grupos aí no passado. Eu estava ali conversando com eles, vendo como é que... Enfim, o inimigo era comum, né? E, ao mesmo tempo, transmitindo aquilo que eu achava que eu sabia, e agora estou vendo que, infelizmente, a gente continua com os mesmos problemas estruturais. Ninguém está pautando. Não existe nem... Até a conscientização do problema é baixa. E isso que eu acho que é preocupante, né? Se a gente não souber qual é o problema, o diagnóstico, como é que vai se mobilizar pela solução? É muito difícil. Então, toda a minha vida política é essa. Eu estou com 53, então eu tenho que projetar para frente. Quanto tempo eu tenho de ser político, né, de ser efetivo como político? É isso, é esse tempo agora. Eu não tenho, vou ter uma outra vida, uma outra encarnação, e vou propor a solução num outro momento político do Brasil. Não, tem que ser agora, quando você está vivo, consciente, ativo. Essa é a minha
Esse é o meu calendário. Talvez não coincida com o calendário político do Brasil, mas fica aqui a minha marquinha. Excelente, que ótimo. Eu imagino que você deve ter encontrado um monte de problemas lá na Câmara dos Deputados, inclusive, né? Porque realmente é uma coisa que a gente vendo de fora, né? Dá para ver até que Bolsonaro tinha algumas boas intenções de passar projetos, de fazer algumas coisas interessantes, mas muita coisa ficou na Câmara dos Deputados, né? É complicado esse jogo político no Brasil, né? Ele efetivamente ele não conseguiu governar durante 2 anos, né? Os primeiros 2 anos dele foi conspiração atrás de conspiração, não parou um minuto de montarem eventos contra ele, tanto mídia, tanto legislativo e judiciário. Então, simplesmente não deixaram ele governar. A pauta que existia em 2018 era extremamente positiva. Extremamente positiva. Agora, envolve Congresso, envolve aprovação de Congresso, para você fazer mudança mesmo, mudança de verdade, né? E eu tenho reiterado isso. O que está acontecendo no Brasil, isso uma coisa é função da outra. Mas essa massificação do cidadão, né? O cidadão está se tornando massa. E, então, toda opinião é opinião de moda, todo mundo segue o mesmo. Então, isso cria um certo problema, porque você tenta pautar coisas que estão fora dessa opinião de massa, são opiniões técnicas, importantes para você fazer as grandes mudanças, e a massa está olhando para o outro lado. E o que a massa quer? A massa quer projetos rasos que eles entendam. E é isso que os deputados entregam. Então, a maioria dos projetos são rasos, de grande popularidade. E tudo que vai mudar o Brasil é profundo e de baixa popularidade. Então, não há mobilização para as grandes mudanças ainda, né? Porque eu diria que o canhão da opinião pública ainda não está abraçando essas pautas mais reestruturantes. Se tivesse, com certeza que haveria resposta dos deputados, dos senadores, do próprio executivo e também do judiciário, não tem a mínima dúvida. Mas como fica esse vazio, né? Fica essas entregas, eu diria que as entregas do governo têm sido extremamente positivas, várias medidas provisórias extremamente positivas, vários projetos de lei também que passaram, que foram importantes, não tudo da pauta desse novo governo passou, mas muita coisa que vai dar impacto positivo no Brasil ainda. No entanto, aqui fica a minha ponderação. No entanto, tudo isso, se houver um governo de esquerda entrando, tudo isso cai por terra. E se houver um Congresso, mesmo que tenha um governo de esquerda, mas se tem um Congresso que queira derrubar tudo que foi feito, ele derruba em 1 ano, né? Desfaz tudo em 1 ano. Então, de fato, você não criou uma raiz contra o grande problema que existe no Brasil, né? Então, temos que fazer esse diagnóstico de qual é o grande problema, né? E vamos ter que consertá-lo na raiz mesmo, senão é essa novela mexicana aí até o fim da nossa vida. Você acha que se o Bolsonaro se reeleger agora e talvez a gente fizer um sucessor, ou tiver alguém também conservador como sucessor dele em 2026, enfim, se o pessoal conservador conseguir manter-se no poder por um tempo suficiente, dá para crescer essas raízes, né? Porque eu vejo também que um problema, por exemplo, é o STF, né? O STF está claramente jogando contra. E a única maneira de você mudar isso dentro das regras da Constituição é com o tempo, é passando tempo indicando ministros. Você acha que essa é uma saída, você ficar, se o governo conseguir manter um governo de direita por um período suficiente, dá para criar essa raiz? Dá para criar. Eu não acredito nas nomeações do STF, nenhuma, tá? Nenhuma, tá? Zero. Eu não acredito em pessoas, para começar. Zero de crença em pessoas. Eu não é meu perfil. Desculpe aqui quem se ofende, mas não é o meu perfil. O que eu acredito? Eu acredito nas ideias que são milenares, que são fundamentais e que toda a civilização abraçou, e abraçou de uma maneira irrefutável, independente de pessoas liderando, e é isso que eu acredito. Então, isso eu ainda não vi, tá? Eu vi pessoas boas, com boas intenções, querendo fazer mudanças, mas eu não estou vendo as ideias maturando, de fato, de uma maneira como pilares fundamentais. Isso não está acontecendo. As estruturas que nós vivemos hoje são estruturas socialistas. O regramento do Brasil é um regramento socialista.
Quem não entende isso nunca vai entender o sistema tributário brasileiro, nunca vai entender o sistema político brasileiro. Como é que ontem passou na Câmara a questão dos enfermeiros, aplaudido por praticamente todos os partidos, e aquilo ali vai criar um rombo fiscal absurdo, vai criar um desequilíbrio fiscal, um desequilíbrio social, econômico, e, claro, vai gerar desemprego, vai gerar o oposto do que estava se propondo a fazer, melhorar a condição dos enfermeiros. Não, vai desempregar enfermeiros. É isso que vai acontecer. Mas, enfim, até essa consciência, eu já vi isso também ontem, depois na semana passada, houve aquela voto da bagagem grátis, né? Você vê também uma mobilização. Então, você veja, a mentalidade ainda é uma mentalidade socialista. Temos uma mentalidade, temos uma estrutura socialista na Constituição, temos representantes que não são socialistas, não se dizem socialistas, não se acham de esquerda, mas eles abraçam abertamente essas questões mais socializantes, e temos uma boa parcela da sociedade que fica ali achando que ainda não se julga de esquerda e nada disso, não quer se vincular a Chávez e a Maduro e a Fidel Castro, nada disso, Che Guevara, odeiam, mas eles dão apoio a essas mobilizações desses partidos extremados de esquerda, dão apoio, até instituições religiosas. Então, essa que é a realidade. A gente tem que olhar isso de frente, não podemos dizer que isso não é verdade. É verdade, sim. Até todos os deputados da direita lá, mais ideologicamente conscientes, sabem que não temos base ainda, né, para você, de fato, ter aí o que eu diria, uma mobilização extensiva, né? O que eu acho que tem é um presidente extremamente popular que transcende tudo isso. Ele pode se tornar um veículo para qualquer coisa. Ele pode se tornar um veículo para a extrema esquerda, ele pode se tornar um veículo para a direita, e é isso. Então, eu estou apostando nele para a direita. Tomara que a gente dê certo, né? Mas me fala um negócio. A minha observação é que, tipo assim, é verdade, eu concordo contigo, o pensamento do brasileiro ainda é majoritariamente socialista, ele encara o Estado como grande provedor, quem vai resolver os problemas da vida dele, quando a gente sabe que não é isso, ao contrário, o Estado é um peso nas costas das pessoas, ele não resolve nada. Mas a visão que eu tenho, pelo menos, é que assim, o brasileiro tem caminhado para fora disso daí, né? Por exemplo, eu lembro na eleição lá do Fernando Henrique Cardoso, naquela época, que falar em privatização era um palavrão. O Fernando Henrique nem falava em privatização, ele até privatizou alguma coisa, mas ele não falava. E hoje em dia o pessoal já encara isso melhor. Você acha que o pessoal está mudando essa mentalidade? Isso é uma coisa que está acontecendo com o brasileiro? Ou é incipiente, uma coisa que não muda de fato no final das contas? Olha, o presidente ele tem esse poder de tornar qualquer pauta popular. Ele tem esse poder. Então, ele tem essa influência. Se ele diz que o melhor para o Brasil é privatizar, o que nós sabemos que a população, aqueles que não têm um discernimento político ainda, então, eu diria que maturado, eles vão vão acreditar nisso, né? Eles vão concordar com isso. Então, eles não necessariamente apoiam isso antes de ter um interlocutor representando isso, uma liderança representando isso, né? Então, eu acho que isso aí é um compasso ainda evolutivo, tá? De uma parcela da sociedade, tá? Eu acho que tem uma parcela que já está extremamente evoluída, tá? Que está extrema, e olha, não é por status, não, é por consciência política. Eu acho que já fiz perto de 200 palestras aí desde 2014, talvez eu tenha alguma referência de quem vai na palestra e tal, e tem todos os estratos ali que estão presentes. Tem empregadas domésticas, tem pessoas que trabalham com um salário mínimo, tem pessoas que não trabalham, estão desempregadas, tem grandes empresários, tem multicolorido, multiétnico, multirreligioso. Então, eu diria que não é o mais amplo, mas é uma boa estratificação aqui. Eu diria, ao menos me satisfaz em termos de escopo, né, para poder dizer o que eu vou dizer. Mas existe uma grande parcela do Brasil que já está extremamente politizado, que você pode demandar dele um raciocínio cru, duro, e ele vai abraçar isso. Eu acho que o seu sucesso também
vai muito nessa linha, né? Você tem uma linha de pensamento, é bem de raciocínio, é bem de fato, né, como causa e consequência. E altamente impopular, né? Eu falo de coisas que eu falo para privatizar o SUS, o pessoal só falta me bater aqui, né? Mas enfim, já tem muita gente que concorda com isso, já, pelo menos vê a lógica do que eu estou falando, qual que é o problema. Exatamente, eles querem ver uma alternativa. É isso que eu acho que eu também acho que não é razoável de ninguém da direita propor uma solução que não é visível ainda. Então, eu diria que uma das coisas para a qual eu rezei, e vou dizer aqui com toda sinceridade, e até abrindo isso em público, quando eu comecei a ser ativista, eu rezei para ter uma visão, né, de ter visão do que eu preciso representar. Porque eu via que muita gente respeitava o que eu estava dizendo, e eu não queria estar orientando mal, não queria estar orientando coisa falsa e coisas pessoais. Eu queria orientar aquilo que é o certo, aquilo que eu acho que é o certo. Então, nesse quesito, quando você passa a fazer essa orientação e passa a defender isso de uma maneira frontal, mas criando essa visão também na cabeça daquele que está lá com você na tua palestra, ele não volta atrás. Ele também está vendo o que você está vendo, mas você tem que explicar, você tem que... E eu tive o benefício também de morar fora, trabalhar fora, então você vê outras variantes do tema SUS, por exemplo, né? Eu até dei, acredite se quiser, eu não sou especialista em saúde, mas eu fiz só da minha vivência, eu fiz um paralelo do que existe no mundo em termos de modelo de saúde, e a maioria, modelos não estatais de saúde, para médicos e enfermeiros. Aqui no Brasil, e todos ali, poxa, e tal. E eu não estava muito fora, não, do que eu considero, que eu respeitava a opinião de especialistas do meio. Eu não estava muito fora ali de ter acertado, ao menos na exposição das alternativas. Mas no minuto que você cria alternativa, a pessoa pensa, puxa vida, talvez essa alternativa canadense seja melhor do que o SUS. Né? Que lá eles não têm nada estatal, a única coisa estatal é o seguro. O resto é tudo privatizado, não tem médico do Estado, não tem enfermeiro do Estado, não tem nada, não tem hospital do Estado, absolutamente nada. Mas eles têm um seguro estatizado. O modelo alemão não tem nada estatizado, é tudo privatizado, mas tem muita regulamentação. O modelo americano tem tudo, tem modelo estatal, tem modelo todo 100% privatizado, tem modelo só para alguns grupos que recebem esses benefícios estatais, outros não, tem uma miríade de opções. Mas, enfim, então eu diria que, dando essa visão, você engaja e você cria uma profundidade e um também quero, aquele negócio de eu também quero, eu quero sair disso, porque com esse problema eu não aguento mais conviver, está gerando muita corrupção, está gerando muita ineficiência, cadê a alternativa? A única alternativa que você vê majoritariamente é fazer o Estado eficiente. Né? O pessoal que não vê a alternativa no Estado fala, não, o Estado tem que ser eficiente, sem corrupção, isso já basta. Não basta. Não basta. É um buraco sem fundo, ineficiente ainda, mesmo sem corrupção, em muitas coisas, em muitos quesitos. Enfim, então existem opções. Só que não dá para falar de todas elas aqui, em função de... Enfim, então você não tem... Vamos falar da principal delas, a Constituição que você está propondo. Qual foi a ideia de propor essa nova Constituição? Em que passo está isso? Como é que surgiu essa ideia da Constituição? Ela surgiu na sequência de um livro que eu publiquei, que chama-se Por que o Brasil é um País Atrasado? E ali eu fiz um diagnóstico, são 13 capítulos, 14 capítulos, se não me engano, que delineiam todos os problemas, são 14 problemas fundamentais. Eu delineio ali vários deles, o porquê de cada um, qual que seria a saída, o que seria o ideal. Mas no minuto que se apresenta o problema, nitidamente, o problema, assim, basicamente todos os caminhos levam à Constituição do Brasil de 88. É o modelo constitucional de 88. Eu digo mais modelo porque não é uma novidade. A Constituição de 88 é uma reiteração de mais de 100 anos aí. Já estava no meu dedo de Estado Social, criado pela República de Weimar, né, que altamente interventor, regulamentava tudo, travava tudo na mão do Estado, etc. E o alemão se viu livre, o alemão se desvencilhou dessa República de Weimar,
em 46, fizeram grandes reformas. Mas o Brasil não. O Brasil está com uma República de Weimar, aí, um Estado social que não funciona. A maioria dos países da Europa que tiveram a mesma estrutura fizeram reformas profundas antes do final do século XX. O Brasil continua ecoando as mesmas coisas lá parece que estamos no início da Revolução Russa, em termos de dialética política, em função que o Estado permite ele fomenta esse tipo de diálogo, fomenta classes, fomenta identidade e joga uma classe contra a outra, defende uma. Você veja, por exemplo, sabe quem no meu WhatsApp quem veio cobrar pelo benefício dos enfermeiros foram os policiais. Então, alguns policiais vieram cobrar. Aí fazem cirandinha, né? Aí uma vez o policial, não, você ajuda lá os enfermeiros. Aí depois, quando é a vez de dar reajuste para os policiais, são os professores que, não, ajuda, dá um reajuste lá para os. Aí depois, quando é a vez faz uma cirandinha. Aí um grupo vai pedindo auxílio para o outro. É tudo meio que manipulado. E quem é que paga essa conta? Né? É o cidadão que não está fora do Estado. É esse que paga a conta. É o cidadão comum, trabalhador da livre iniciativa. Esse que paga essa ciranda toda. Né? Essa ajuda toda aí é para o pessoal que é funcionário público, né? Porque para eles esse piso vai valer imediatamente. Na iniciativa privada, não vai ser assim, né? Primeiro que vai ter muita demissão, muita gente vai perder o emprego, ou pode acontecer, como no caso dos engenheiros, que tem um piso, eu sou engenheiro também, eu tenho um piso da engenharia, e o que você mais vê por aí é gente contratada com menos do que o piso, porque, né, simplesmente a empresa não tem alternativa, né? Exatamente. Aí você deixa de empregar um monte de gente que poderia estar adquirindo experiência. Para muitos, um piso salarial menor já é o suficiente em vários rincões do Brasil. Para outros, não é suficiente. Então, você estabelecer um piso para todo o Brasil é uma coisa praticamente absurda. Nem o salário mínimo, eu diria que até o salário mínimo pode ser estabelecido estado por estado e tal. Agora temos um piso nacional para enfermeiro. Então, eu não acho que o caminho, isso é um retrocesso absoluto na nossa consciência política, na nossa evolução de modelo. Não é por aí que o Brasil tem que evoluir, né? E não é nem pelo Estado, né? Que eu acho que você vê os projetos agora. Você vê aquela questão da modernização da burocracia. A burocracia foi criada pela República, os cartórios, né? 1914. E para o quê? Para tributar, para poder coletar tributo, fazer registro de imóveis, registro de quem tem o quê, registrado para poder ir atrás disso e poder tributar. Isso foi criado em 1914. No século XIX não tinha tributo praticamente. Você tinha o quinto, que era auferido somente aos produtores de ouro, e você tinha as fazendas, a agropecuária, toda, o comércio, nada tributado. Zero de tributo, zero. O Império se financiava com imposto de importação e imposto de selo, e o quinto da mineração do ouro. Ponto. Isso é que financiava o Império. E era 80% era importação. Então, você quer uma máquina, um sapato, uma roupa, você pagava imposto de importação, pronto, isso financiava o Império. Não tinha IPTU, não tinha ICMS, não tinha imposto de renda, não tinha nada disso. Isso veio com os cartórios. Então, enfim, agora reformamos os cartórios. Veja só, olha que avanço, reformamos os cartórios, como se fosse uma coisa... Solução de fato do problema. Uma condição de fato. Você já nasce e já tem um cartório aí que parece que sempre teve, que é para ter mesmo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o cartório é pulverizado. Você pode, como indivíduo, ser um cartorário. E você ser uma secretária, você ser um agente bancário, você ser um indivíduo, e você ganha uma carta patente do Estado que você pode avalizar contratos, você mesmo carimba. Então, toda empresa tinha uma secretária ou algum agente cartorário que validava acordos, pequenos acordos dentro da empresa. Então, isso é uma agilidade inacreditável. É isso que dava essa agilidade e essa proteção legal ao mesmo tempo. Aqui não, aqui criamos umas concessões assim. Mas, enfim, podemos divergir. Vamos falar da Constituição, porque é um negócio interessante, eu acho muito bacana a estrutura dela, porque uma coisa que... Eu sou advogado também, né? Estudei Direito, tal, peguei carteira da lei, coisa e tal, e uma coisa que a gente aprende, né, com a Constituição. Aliás, o livro, né? Depois você fala onde é que pode comprar o livro, como é que é, como é que...
Mas uma coisa que eu achei curiosa é que as constituições no Brasil elas foram muito copiadas uma da outra, né? Principalmente como você falou depois ali do Getúlio Vargas, aí foi uma cópia da outra. Você acha que Exatamente. 88 não teve grandes mudanças em relação à anterior? E essa Constituição ela tem, de fato, mudanças significativas. O que você encara como assim, as principais mudanças que você colocou nessa Constituição? O que é o mais relevante ali de mudança em relação a 88? Bom, o primeiro impacto é a linguagem. Nós queremos ter uma linguagem clara para o leigo. A Constituição ela é para ser defendida pela população. Então, o leigo precisa entender. Não pode ter artimanhas, linguagem técnica demais e artimanhas de construção de texto que gera ambiguidade ou que gera referências fora do artigo, né? Pode até referenciar um outro artigo e tal, mas às vezes fazem referências assim como reduções, como se essas reduções fossem já aceitas, e é exatamente aí onde se opera a arbitrariedade nessas as interpretações. Então, a primeira coisa é a clareza. Depois, a segunda coisa é de você mudar a premissa, né? O Estado ele é o servidor. O Estado ele não se serve da população, ele é o servidor. Então, como é que transformar um Estado hoje que se serve da população para ser um Estado servidor? Então, a população precisa ter muito mais poder. Essa que é a grande premissa. Então, um dos grandes poderes que nós estruturamos, a gente olhou assim, temos problemas de centralização de poder, muito poder em Brasília, os estados e municípios nunca têm competências, mas não conseguem agir com autonomia, estão sempre ali na dependência do governo central. Então, temos que quebrar com esses cordões umbilicais, deixar os estados e municípios mais autônomos, donos dos seus próprios destinos e também dos seus próprios erros, né? Isso temos que ter, essa evolução precisa acontecer independente do poder central. Então, isso é uma grande premissa da descentralização. Outra é a desconcentração de poder. É uma Constituição que luta contra, não é que ela luta contra, ela simplesmente impede a criação de tirania, né? A tirania, quando você concentra poder, e é de uma maneira tão blindada como tem hoje, por exemplo, o STF, e ninguém consegue vetar as suas ações, e aquilo se torna um poder tirânico. Então, ela vem exatamente com essa missão. A gente não entrar mais em tirania, se libertar da tirania de Estado, como José Bonifácio sempre quis para o destino do Brasil, e como nós sempre falhamos depois da proclamação da República. Então, é para libertar mesmo o cidadão dessas amarras de Estado e todas as estruturas que o Estado cria para se proteger do cidadão. Então, o cidadão tem que estar ativo na cobrança do Estado, ele tem que ter poder regulamentar, bem nítido, para que isso ele possa interferir em praticamente todas as instituições, todas as nomeações, trazer transparência para o modelo. Então, a soberania popular ela é um dos pilares, é um dos poderes assim sacramentais ali da Constituição, ao mesmo tempo que, mesmo tendo soberania popular, você não vai conseguir violar o sistema. Então, ele é inviolável. Então, o sistema é aquele. E a soberania popular ela é exercida dentro desse modelo. Então, ela não consegue romper com o modelo, mas ela consegue exercer a sua plenitude de forma que vai estabilizar os outros poderes, caso os outros poderes falham, né? Que é isso que a gente sempre fala. Quem é que juiz, por exemplo, né? O freio contrapeso, a gente tem que desambiguar isso um pouquinho, né? Como é que o que é um freio contrapeso? Quando você tem um poder, você tem que ter um contrapoder. Você tem que ter um poder de veto contra aquele poder. Esse aqui é o princípio. Então, quando o Estado fala assim, puxa, eu não tenho um poder agora, né, com essa organização, então eu vou criar uma outra organização de Estado, e essa outra organização, por exemplo, uma agência reguladora, né, essa agência reguladora vai fazer vai fazer a tirania que eu quero fazer. Eu não vou poder, porque eu sou um presidente eleito e tal, ou eu sou um presidente de Câmara, tal, mas eu crio ali alguma autarquia, eu regulamento uma autarquia para que ela exerça aquela vontade de maneira direta, nomeada, não eletiva e blindada da sociedade. Isso criou tirania. Então, o nosso modelo ele não permite isso.
né? Ele não permite que a gente saia fora do arranjo dos poderes do federal. Ele dá bastante autonomia para os estados e municípios, e o poder federal se torna o ombudsman dos governadores e dos prefeitos, o grande protetor da cidadania. É para isso que nós temos que inverter essa função. Todos os modelos que deram certo, do século XIX para cá, saíram dos modelos imperiais e migraram para monarquias constitucionais ou sistemas parlamentaristas, até mesmo o presidencialismo norte-americano. O presidente, o chefe de Estado, ele não é um governador efetivo da coisa pública nacional. Ele é um defensor da cidadania e contra os governos de Estado, os governadores de Estado. Ele pode interferir, e olha, os Estados Unidos interferiu muito na história, o governo federal intervindo no governo local, quando havia esses rompimentos de contrato social entre o governador e o prefeito, aí vinha um agente federal ali para proteger todo mundo. E é isso que eu acho que valida os poderes da União, né? Essa relação positiva entre cidadão e um poder protetor desse cidadão, né? Um poder que vai. Então, é isso, a gente desregulamenta os estados e municípios, né? Hoje tem muita regulamentação que trava estado e município na sua organização, sua tributação, tal. Então, a gente trava, ao mesmo tempo, dá muito poder para a população, para poder ela ter a voz ali ativa contra esses poderes, cria vários outros freios e contrapesos no nível federal, né, para estabilizar o poder central. Então, a gente sai dos três... Esse negócio de três poderes, Montesquieu, isso aí... Quando eu escuto isso, eu falei, pelo amor de Deus, os caras estão travados aí no século XVII. O Estado evoluiu. Toda a teoria do Estado evoluiu depois disso, continuou evoluindo. Né? Então, não é só três poderes. Só três poderes, aqui no Brasil, atrasado, é só três poderes. Nos Estados Unidos já nasceu com quatro poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o federalismo, né? Só que os grandes constituintes de 1891, com a primeira Constituição Republicana, não entenderam esse federalismo, não, porque a gente nunca implementou federalismo no Brasil. O Brasil não tem. Os estados não podem fazer praticamente nada em termos de legislação, né? Isso é uma coisa que eu acho positiva. Eu li essa versão. Eu confesso que eu não li a última versão inteira. Eu cheguei a ler uma versão anterior sua, mas uma coisa que me surpreendeu muito bem, né, foi justamente esse ponto sobre passar Código Penal, Código Civil, toda essa parte para a legislação estadual. Exatamente. Isso é extremamente positivo, porque gera um mercado de leis, né? Um Estado vai querer fazer leis melhores que o outro para atrair pessoas. Isso gera um incentivo, né? Exatamente. E você está tocando num ponto que só quem viveu na Europa entende bem. Porque na Europa, os parlamentos são perto um do outro. A Dinamarca é perto da Alemanha, que é perto da França, que é perto da Bélgica, que é perto da Holanda, que é perto da... Então, os parlamentos, e as regras que existem na Europa, por incrível que pareça, tem muito convergência, né? Depois que houve uma Constituição, estamos falando de 250 anos, né? do século XIX para cá. Antes a maioria era território próprio, né? Era propriedade privada, era monarquia absoluta. Mas depois, com as constituições, aquilo começou a gerar toda uma dinâmica de convergência de leis e de parlamentos que estão próximos. O Brasil está distante de tudo isso. Ele não tem paralelo próximo. Nem o próprio Estados Unidos é próximo. Fica uma ideia distante. A frequência de visita até é praticamente nula. Então, o Brasil é uma ilha evolutiva própria. É quase que uma Galápagos, que você vê ali toda espécie diferente, um ecossistema completamente próprio, diferente, né? Mas então a gente perde um pouquinho. Por um lado, a gente beneficia de não estar participar dessa novela global de comunismo, socialismo que arrasou a Europa, né? A gente limitou muito essas influências. No entanto, nós estamos completamente fora da dinâmica evolutiva do Estado. E eu vejo que os países envolvidos hoje estão não posso também, a gente tem problemas pontuais agora, podemos entrar nisso depois. Mas, em termos de modelo de Estado, eu acho que o requinte que existe hoje no mundo desenvolvido,
ele é primoroso. Você tem uma separação muito ampla, uma transparência total. Você vê aí quando até a imprensa marrom do Brasil fala como é que um parlamentar na Noruega ou na Dinamarca, na Suécia, vai de bicicleta para o parlamento, não tem imóvel funcional, conversa com seus constituintes, com seus eleitores a todo dia, toma um cafezinho na esquina com todo mundo. Essa dinâmica nós não temos no Brasil, é quase uma coisa completamente fora, utópica, enquanto que lá é padrão, né? De quase praticamente todo parlamentar europeu não ganha muito e está muito enraizado na sua sociedade, tem atividade até profissional independente, mas e vez ou outra ele participa como sendo um procurador da população. É isso que eu acho. Agora, aqui no Brasil virou toda uma questão de status, virou todo mundo. Não, eu sou um deputado, não, eu sou um senador, fica aquele negócio estatificado, cheio de privilégios, cheio de penduricalho. Ir para Brasília é caro, então você já tem uma dinâmica aí de trabalho extremamente distorsiva, né, da sua função. Então, você tentar se aproximar esse tipo de representante da população é um desafio, mas é possível também. Mas, enfim, então, o ponto a gente precisa sair desse modelo. Agora, tem uma parte que eu acho que pode te interessar, que é a questão da política monetária, do Banco Central, da independência do Banco Central, poder depositar, ter depósito, tornar a bancarização de moedas estrangeiras no Brasil, porque aí isso cria um limite natural para todo gestor público. A população, se ela vê que o gestor público é ruim, é incompetente, é corrupto, está praticamente tirando o valor da moeda, ele opta por fazer troca em outra moeda. Imediatamente, não precisa sair do país, não precisa ter offshore, não precisa ter nada fora para proteger patrimônio. Não, você simplesmente troca de moeda. Então, eu acho que é interessante essa. É uma das coisas que a gente coloca ali. Não tenha dúvida, essa questão da moeda é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil historicamente. Melhorou depois do Plano Real, é verdade, né? Mas ainda é um equilíbrio muito precário. Você vê o que aconteceu em 2020 e, enfim, realmente é um medo que todo brasileiro tem, né? O real, na verdade, não é essa coisa toda e é o que eu chamo de papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, né? No final das contas, o real é lastreado na honestidade do político. Para pensar, se chegar um Ciro Gomes lá amanhã, meu amigo, um abraço. Um abraço. Dolariza, todo mundo que entende do que a gente está falando vai dolarizar, ou vai eurizar, ou vai yuanizar rapidinho, né? Ou em outra moeda, ou alguma bitcoinizar, talvez. Então, todos esses aí. Enfim, então isso a gente precisa colocar limite no gestor, ele não é o dono do Brasil, ele é um servidor do brasileiro. Então, essa mudança precisa acontecer na sociedade antes. Aí é que eu acho que eu diria que muitos têm até algumas críticas aí do compasso e tal. Mas a sociedade não está pronta. É verdade, a sociedade está começando a debater sobre isso agora. Agora, se você não tem uma proposta para fomentar esse debate, naturalmente não vai acontecer. Mas eu aposto nisso, porque ao mesmo tempo eu sou resultado dessa conscientização. Eu não acho que uma pessoa como eu seria eleita antes de 2018. Não acho. Acho que a dinâmica e os canais de comunicação não tinham a evolução como tem hoje, as mídias sociais, e a penetração de uma consciência alternativa à consciência promovida pelo Estado, pelas agências de mídia oficiais. Essa consciência não está tão livre assim. Então, como que a ideia de eleger uma pessoa como eu, que não é do povo, que não fala de uma maneira fácil, que não é, entre aspas, humilde, etc, etc, etc. Aí o pessoal fala assim, já tem aquela resistência natural. Mas agora eu me apresentei, falei, ó, tem aqui algumas propostas que eu acho que é bom para o Brasil, e tem gente escutando, e eu acho isso, na minha opinião, revolucionário. Não tenha dúvida, que eu falo sempre é que a informação descentralizada e distribuída está mudando o mundo. A forma como as pessoas interagem, o que a gente está fazendo aqui agora. Imagina como que seria. Não existiria, não tem como você fazer esse tipo de coisa, de conversar com pessoas de outras orientações políticas e coisa e tal, apresentar uma visão diferente, assim. Eu acho que é uma coisa, é fantástico isso, né? Cada pessoa poder gerar. Todo mundo virou produtor e consumidor de informação na internet. A verdade é essa, é um negócio fantástico. Agora,
Me fala um negócio, a questão toda é a seguinte, você fez a Constituição, eu achei muito bacana ela. Existe alguma coisa de concreto? Ou seja, tem como colocar isso como uma proposta? Existe essa possibilidade? Como é que seria isso, né? Existe. É uma das coisas que me motiva também. Claro que tudo isso, tudo na política é fluido. Hoje existe. No momento seguinte não existe mais. Talvez num outro momento exista mais ainda. Então, tudo é fluido, né? Como diz, até meu padrasto me falou isso uma vez, olha, a política é que nem o céu, você olha para cima, você vê nuvens, você olha para baixo, mudou tudo. Né? Então, enfim, mas hoje eu acredito que existe essa possibilidade. Como é que a gente está vendo isso? O Congresso ele pode chamar a referendo, ele pode ter poder de chamar a referendo. Né? Isso vem do Congresso, com uma assinatura ali de 170 assinaturas, 180 assinaturas, conseguimos chamar um referendo ou um plebiscito. Independe. Agora, é muito, muito importante fazer a distinção. O plebiscito, você faz uma pergunta à sociedade com relação a algum tema. O referendo é quando você quer que a sociedade valide alguma coisa. Né? Então, primeiro é uma pergunta, o plebiscito é uma pergunta mais aberta. O referendo já é uma pergunta mais específica, né? Do que você quer validar. Quer validar isso aqui? Então, se por acaso houver um número expressivo de deputados e a mobilização em prol de uma nova Constituição for tal que haja aí dos 180 a 200 deputados que apoiam essa ideia, mesmo que de pano de fundo, não é seu efeito de campanha, mas é algo que é latente ali, que ele sabe que precisa representar. Se a gente conseguir 200 deputados e chamar um referendo, o texto dessa Constituição pode estar anexo. Aí o referendo já é desse texto. Olha, vamos lembrar o seguinte: toda a mobilização constitucional do século XX, toda ela, de alteração de Constituição, as pautas já existiam na mobilização popular. Só que quem comandava a população? A esquerda. Veja como foi no Chile agora. O que eles estavam pedindo? Previdência estatal, educação estatal, pediam assistencialismo, né, do Estado, tudo que o Brasil já faz mal e porcamente, mas tudo que o Brasil já faz. É isso que. Mas espera aí, quem que pautou esse pessoal? Quem que pautou a população para ir na rua pedir isso? É espontâneo? É como eles querem fazer crer, né? Mas não é espontâneo. Existia já um direcionamento constitucional. E aí você veja como eles desestabilizaram o governo chileno, desestabilizaram toda a Constituição chilena, a construção da Constituição chilena, dos ditadores, Pinochet e tal. Aquilo ali é ruim porque vem do Pinochet. Leiam a Constituição do Chile, tal qual ela existe hoje, depois você me fala se tem algum dedo ditatorial ali. Assim, é impressionante como a narrativa vale mais do que o fato, né? Mas então, aí você veja, eles mobilizaram para acabar com uma premissa fundadora constitucional para repor por outra e mobilizaram para isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, ou espero fazer, e não sei se é esse exatamente o jeito de se fazer, mas é o meu jeito de fazer, é exatamente a mesma coisa. É você criar uma mobilização já com uma consciência popular de que mudanças a gente quer ver na Constituição de 88 ou na próxima Constituição. Se vai ser essa proposta da Libertadora na íntegra, como até a gente gostaria que fosse, se vai ser isso aqui, não sei, espero que sim. Mas, se a mobilização existir de tal forma organizada, qualquer proposta constitucional vai ter que ter essa linha aqui. A população vai querer isso aqui. Então, é isso que eu quero dar para os ativistas, para os deputados, para os senadores, dar um norte. E é exatamente o norte que a direita não tem. A direita nascente agora do Brasil simplesmente não tem. É para isso que eu estava rezando lá, quando em 2014 eu falei, poxa, me dá uma luz aqui do que eu preciso representar. Eu preciso representar o objetivo final. Eu preciso definir qual é esse objetivo final. É um fato, se você olhar a história do Brasil, depois da República, a gente tem Constituição a cada mais ou menos 20 e poucos anos, 30 anos mesmo. Já estou até atrasado para trocar a nossa Constituição mesmo. Né? Só olhar a história. Foi 91, depois foi 34, depois 37, depois 46,
depois 69, depois 68, 67. E tem um pessoal que fala que também em 69 teve uma também, Teve que foi outra. uma emenda, mas era uma emenda que mudava a Constituição inteira. Então, realmente está na hora de uma outra, né? A minha dúvida só, que eu acho que é a dúvida de muita gente também, é a seguinte: essa Constituição no Brasil, houveram algumas que foram até impostas, mas a maior parte delas foi discutida no Congresso. E esse é um grande problema, porque você pegar essa proposta, a proposta é excelente, coisa e tal, mas vamos botar no Congresso. O Congresso vai ter que discutir em cima disso daí. E aí, o que vai sair? Que monstro que vai sair do outro lado, né? Isso é um problema? Como é que você vê esse tipo de coisa? Eu tenho certeza que, aliás, eu não gostaria que o Congresso visse absolutamente nada de Constituição. Teria que ser uma Constituinte independente, cujos membros não poderão ser eleitos para qualquer coisa depois da Constituinte. Então, você elege os constituintes para fazer uma nova Constituição, período aí de 1 ano, 6 meses, 1 ano, e você elimina praticamente os direitos de eleição desses que foram constituintes. Então, eles vão estar motivados em fazer um bom trabalho independente, e não algo pessoal, que foi o que aconteceu na Constituição de 88. Né? E as outras também não foram muito diferentes disso, não. Tudo extremamente em grupos fechados. E o Brasil, o Estado brasileiro do século XX, ele é extremamente... criou uma classe política, uma dinâmica política, de que o político sabe mais, e que o burocrata sabe mais. E que esse é que manda e só tem assuntos técnicos que você não pode colocar debate público. Tem que ser feito dentro aqui, em alguma casa de ministro, em alguma comissão especial, e não pela população, e não por fóruns de população em diferentes estados, de uma maneira espontânea. E a gente tem que romper com isso, não podemos mais ser isso, não. E tem gente que ainda defende isso, abertamente, com tranquilidade, gente de primeiro mandato ainda. Você vê como está meio que enraizado ali. Não, isso não pode deixar para a população ver isso, não, porque não, o povo não vai entender. Então tem aquela visão classista de que não, existe uma elite pensadora e geralmente é quem aparece na mídia é gente boa, que pensa, então temos que botar eles encarregados de fazer uma coisa. Não, vamos fazer um debate público. Claro que você tem que ter um gatilho, né? Esse é o gatilho que eu espero estar dando aqui. Agora, o processo é uma coisa que nós não precisamos se preocupar com o processo, porque essa Constituição de 88 ela é tão próxima da Constituição da Índia, que é uma Constituição literalmente, ela é estatutoriamente socialista, a República Socialista da Índia, a maior Constituição do mundo. A nossa Constituição está lá, está ali, está beirando. E a Índia só não é socialista na sua prática, ela é socialista como intento político, em termos de motivação. Agora, na sua prática, ela não é socialista porque a China deixou de ser socialista. Então, por competição, por rivalidade ali, de espaço, a Índia falou, pô, eu vou ter que competir, senão vou ser atropelado aqui pela China, então vamos ter que liberalizar setores da nossa economia para que a gente tenha liberdade de mercado, livre iniciativa, fazendo riqueza. Olha só que interessante lá. Mais um ecossistema em que você gera liberdade, você gera riqueza. Então, geraram vários bolsões regulamentares de exceções à Constituição para que houvesse a criação de riqueza na Índia e a Índia pudesse hoje estar lançando satélites, ser a 5ª maior economia do mundo, estar rivalizando a própria China aí em potencial futuro, investimento. Futuro, né? Tem gente falando que vai ser a China do futuro, né? Exatamente. E então é isso. Eu acho que a gente tem que sair desse modelo. Tem que sair desse modelo, e aqui a gente está só raspando na ponta da mudança, como ela deve acontecer. Né? Agora, eu estava me frustrando um pouco com o ativismo exatamente com isso. E agora eu vejo assim, deputados assim, ainda continuando nessa tocada, apesar de que a consciência do problema está bem mais ampla, né, nos deputados. A dinâmica eleitoral, do sistema eleitoral, sistema partidário, a mídia, fundo eleitoral, toda essa dinâmica toda, ela
praticamente força o deputado a ser uma celebridade para sobreviver eleitoralmente, né? Eu não vou condenar os deputados que buscam mais atenção do que tentar fazer proposta e fazer essas mudanças e pautar essas grandes coisas, porque precisa deles, vai precisar de deputados que queiram representar grandes mudanças. Agora, o que ainda é um pouquinho de uma incongruência na minha cabeça é você ter um servidor público celebridade. Isso que ainda não entrou na minha cabeça. Eu entendo que é quase que necessário eleitoralmente, para quem não quiser fundo eleitoral e a máquina eleger a pessoa, precisa se tornar uma pessoa conhecida, ser famosa, ter todo um rompimento aí de paradigma, né? Lembrando que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem é que lembra dos deputados de 20 anos atrás? Até da última legislatura, 2014, quem é que lembra? Fora o Cunha, né? Que foi talvez o primeiro presidente de Câmara a ser lembrado na mídia pelos ativistas. Não necessariamente de forma positiva, né? Exatamente. Então, tem umas dinâmicas ainda que são destrutivas de um debate mais profundo de grandes mudanças. Por isso que eu confio na sociedade, por isso que a gente tem que fazer esse debate na sociedade. Perfeito. Mas me fala uma coisa, um problema que a gente tem com a Constituição atual é que o STF meio que está ignorando ela, né? O STF ele entrou numa agora de interpretar do jeito que ele acha melhor aquilo ali, e eu tenho feito até uns vídeos sobre isso, né? O pessoal se foca muito nesses casos que tem mais atenção, do Daniel Silveira e coisa e tal, mas tem outras coisas que são absurdas. A Carmen Lúcia ter revogado algumas portarias, algumas MPs do Bolsonaro, que, cara, aonde que está na Constituição aqueles argumentos que ela buscou? Ali não tem nada ali na Constituição para ela fazer aquilo. Enfim, a pergunta que eu faço para você, e eu vou falar essa pergunta porque eu sou anarcocapitalista, como anarcocapitalista, eu sou justnaturalista, eu não acredito nesse negócio de escrever lei num papelzinho, isso não resolve nada. E aí é a grande questão, como é que você vai fazer para essa Constituição não desandar para um problema como a gente tem hoje, que o STF interpreta do jeito que ele quer? A única salvaguarda que você tem contra... Imagine que esse mesmo pessoal estivesse não no STF, mas sim num tribunal constitucional, como a gente coloca na Libertadora. Primeiro, eles não poderiam fazer o que eles estão fazendo. Eles não poderiam estar interferindo, não teriam essa competência, por definição de cargo. Mas digamos que eles arranjassem um jeito ou cooptassem um outro lado. A única coisa que blinda eles de se tornarem tiranos como hoje são é mais freios e contrapeso. Então, por exemplo, hoje, qual é o poder que frearia o STF? O Senado. O Senado é podre. O Senado é podre. A gente já viu que o Senado é covarde, podre, não está fazendo absolutamente nada para proteger a população brasileira da tirania do STF. Nada. Como se nada tivesse acontecendo com o STF, está tudo bem, está tudo ótimo, continue aí, a gente não vai pautar impeachment de ninguém, está tudo bem, pode interferir à vontade em todos os poderes, a gente está aqui para servir vocês. Então, o Senado, que seria o freio natural, foi cooptado. Uma vez que o Senado está cooptado, como é que fica? Como é que fica esse balanço nessa Constituição de 88? Não fica, acabou, encerrou por aí. Não tem mais, porque o STF já tem o ajuizamento do STF, já tem comando pleno da Polícia Federal. A Polícia Federal não pode desrespeitar um ajuizamento do STF, monocrático que seja. A Polícia Federal tem que obedecer. E aí, então tá bom. Então quem colocaria o freio? O único que colocaria. Então a Polícia Federal não vai colocar freio nenhum no STF. Muito pelo contrário, vai ser um braço de ação do STF. Quem colocaria o freio? O Senado. O Senado faz isso na Constituição, foi cooptado. Não por regramento constitucional, mas sim pelo fato de que o STF julga os casos dos senadores. Então, os senadores são todos podres, corruptos, não todos, né? Estou generalizando aqui, estou cometendo um grande erro, tá? Tem vários senadores muito bons lá que fizeram até uma mobilização positiva, só que pequena. São 30 senadores que querem limpar a lava-toga. Parabéns para todos eles. Eu cometi uma grande injustiça aqui. Para com esses, tá? Agora, com os demais, assim, fica patente a leitura como deputado, como cidadão, que o Senado
não existe mais como função de ser um freio contra o poder do STF. Então, pronto, cooptou o poder na atual estrutura, não tem mais outro freio. Não existe outro freio, a não ser o Senado. Então, acabou. Na Libertadora tem outros freios. Se por acaso houver essa cooptação, por outras razões não de regramento constitucional, como é o caso hoje, existirá outros freios ao STF. E no final das contas, se tudo falhar, a própria população pode se mobilizar diretamente para fazer, via iniciativa popular, fazer pedido de referendo de ministro, pedido de retenção no cargo de ministro. Em última instância, pode fazer isso, de maneira constitucional. Então, ninguém mexe. Então, isso aqui eu acho que é importante. Você tem que estabelecer mais freios e contrapesos. Eu estou falando aqui do ponto de vista legal, né? Como é que é na de 88? Na de 88, segue um pouco a tradição de todo o século XX. Vamos lembrar que os militares, eles assumem, né, eles, de certa maneira, lideraram o golpe contra o Império e, desde então, eles têm um papel relevante no Brasil, em termos de política. E todos os modelos nunca, eu diria que passaram muito tempo contemplando não incluir os militares no poder, não só pela pressão, mas também porque eles também não confiavam naquilo que eles estavam fazendo como sendo o direcionamento de arranjo de Estado. Não havia grandes pensadores ali escrevendo as constituições. Eu não admiro absolutamente nenhum constituinte do século XX ali, porque não havia essa ponderação sistêmica ou essa ponderação paralela do que existe em outros países e tal. Apesar da gente ter copiado muito o que existia fora e colocado aqui para dentro, você não fazia um juízo de valor se era bom, se era bom, se aquilo era brasileiro, se aquilo vinha da população brasileira. Então não tem raiz. Nenhuma Constituição brasileira até agora, sobretudo da República, não tem raiz. E o que dá raiz é você abrir a população para poder interferir nos poderes, no arranjo, e quem está ocupando que espaço, remover cargos, eleger e remover. Esse direito é fundamental e está em praticamente todas as constituições de países desenvolvidos, e não está nas brasileiras. Então você vê que é um poder, é um arranjo de Estado espúrio, é um arranjo de Estado ilegítimo, com medo, que tem medo de uma população que pode se mobilizar contra ele. É um Estado ali, né, que quer manter o poder e tem medo dessa população aí e não quer abrir muito mão de poder. Esse aqui é o padrão aí do século XX. Então, a gente dá mais freio e contrapeso e muito mais poder da população, em último caso, para poder fazer essas medidas. E isso elimina até a própria esquerda fala, os militares podem voltar para o poder. Claro, no modelos constitucionais do século XX, claro, porque são tão mal feitos. Se não tivesse essa baliza, esse poder estabilizador ali atrás, né, já regulamentado até, né, você não dá estabilidade jurídica. No nosso modelo libertador, isso não é necessário. Isso praticamente não é necessário. Luiz, o pessoal está perguntando aqui, eu já li a Constituição, já sei a resposta, mas vou perguntar para você a questão das armas, né? Libertário, como libertário, a gente acredita muito na importância da autodefesa, da pessoa ter o direito de ter armas e coisa e tal. Como é que você encara isso nessa Constituição? Sim, a gente acha que tem que ter algo parecido com a segunda emenda dos Estados Unidos. Aliás, eu até propus uma emenda constitucional atualmente, na de 88, para fazer essa segunda emenda no Brasil. Tá? Eu estou até tentando coletar assinatura. Então, facilitem elegendo deputados que queiram assinar uma segunda emenda. É difícil assinar quando está tudo de centrão e esquerda. Ali é 400 deputados que é centrão e esquerda, e esse pessoal não quer assinar direito de armas para a população. Mas eu sou favorável, absolutamente, a ter isso. Eu acho que até você definir esse direito é sempre um problema. Porque você quer, ao mesmo tempo, você não quer deixar uma bomba atômica na mão do indivíduo, né, uma arma de destruição de massa na mão do indivíduo, acho que ninguém gostaria de ver isso. Por outro lado, você não pode limitar o indivíduo a se proteger do desafio
tal qual a altura do que ele se apresente. Se o cara se apresenta com uma metralhadora do outro lado e você está só com uma pistolinha, com um pente de 9 milímetros de 10 unidades, aí você está ferrado. Entendeu? Então, você tem que se proteger à altura do que existe. E olha, você veja, exatamente porque a gente está limitado como cidadão, você veja o Rio como está bem armado, né? Todas as gangues e os grupos de narcotraficantes no Brasil estão extremamente bem armados, até míssil Stinger tem, bazuca, armas militares de todo calibre. Isso, em Estados Unidos, por exemplo, eu até vivi na Europa num tempo que isso era mais liberal até, né? Que existia porte tranquilo, até na Bélgica, a gente quando caça, você pode andar, portar arma visivelmente sem precisar de porte, sem precisar de posse, nada, SCRAF, SECAC, nada disso. Eu, como adolescente, ia lá com primos e tal, a gente pode caçar, e você vai andando, vai portando as armas e sai do meio da cidade e vai entrando ali no campo e dá uns tiros e volta, é só você desarmar ela e deixar ela de tal jeito que não tem problema. Enfim, então eu vejo como a gente poderia evoluir para isso, né? Agora, eu vejo também como a involução disso também é muito mais... existe pressão para que haja mais controle, né? Mas, enfim, a Constituição Libertadora, ela dá esse direito, ela quer dar direito pleno de porte, posse de armas. Aí é uma questão infraconstitucional de definir, né, como é que, a quem, como, e os estados é que podem ter mais influência disso. Eu acho que a gente tem que dar mais opção para o estado também, estado membro, definir essas coisas. Exatamente, excelente. Luiz, eu não costumo demorar muito nas entrevistas aqui, porque o YouTube ele penaliza muito o vídeo mais longo, tá? Então, só para terminar isso aqui, tem um último tópico que eu acho muito bacana na Constituição, que é a questão do respeito contratual. Que isso é uma coisa que eu não sei, eu temo que isso seja um problema mais cultural brasileiro do que talvez até uma coisa na Constituição. Mas como é que você enxerga isso? Respeito contratual é algo que falta certamente no Brasil, né? Sim, e o Estado tem regulamentação para todos os contratos. Então, o Estado, você faz um contrato entre duas partes e o Estado fala assim, não, vocês não podem acordar isso entre vocês. Então, pronto, o meu direito de estabelecer uma relação contratual com uma outra entidade ou pessoa está limitado. Então, é isso, e por um agente que não faz parte daquela troca, né? Então, qual é o interesse do Estado estar ali envolvido? É a mesma coisa que você tributar doação, tributar herança. Qual o motivo? Qual o motivo? Ah, é pela igualdade social, é pela justiça social. Isso aí não é motivo, meu cara. Isso aí não existe. Você está dando para o seu filho algo. Qual é o interesse do Estado estar ali envolvido naquela troca? Que assim, é inacreditável como eles conseguem arranjar raciocínio para interferir em tudo. Mas é isso, a gente elimina. O Estado deixa de ser um Estado interventor, passa a ser um Estado servidor. Isso daí. E para terminar, como é que estão seus planos para esse ano? Você vai se candidatar, não vai se candidatar, não sabe ainda? Como é que vai ser a coisa? Sim, eu vou me colocar para a reeleição, então, eventualmente, vai iniciar aí o processo de campanha lá em setembro, agosto, setembro, né? E é isso, vamos tentar mais uma vez. E eu acho que tem alguns projetos importantes aí, que são de longo prazo, profundos. Assim, o desgaste para você ser um deputado, ele existe, tá? Não pode dizer que não. As oportunidades também. Então, tudo isso eu contemplei. Agora, eu acho que ainda vale a pena. Eu consegui algumas coisas positivas do ponto de vista legislativo. Temos uma reforma tributária que vem da Constituição Libertadora. Temos uma reforma tributária que vem da Constituição Libertadora, já está sendo usado. Tem algumas outras reformas que eu ainda vou propor, da reforma do Judiciário, que vem da proposta da Constituição Libertadora. Então, está aqui uma maneira de como usar esse documento aqui. Você já pode pensar alguns itens aqui e já apresentar na Constituição de 88, para tentar fazer mudança. Então, a tributária, já temos até comissão instalada para avaliar o projeto. E ele vem dessa proposta aqui. Então, estou muito satisfeito com isso. Ainda não teve o debate, mas eu diria que a gente já está... enfim, estamos aí, 90%
do problema foi resolvido, né? Ter a proposta, ter o apoiamento de 180 deputados, criação de comissão, instalação da comissão, tá, tudo isso ainda temos aí potenciais promissores. Depois vamos ter agora outra proposta, que eu tenho trabalhado muito nisso, a emenda constitucional, para mudar a Constituição de 88. Então, são projetos que são mais obscuros, não tão populares, não tão visíveis, mas é o que vai mudar o Brasil, né? Então é isso, eu tenho me dedicado a isso. E eu acho que isso precisa de tempo, né? Como você muito bem falou, né? Para que tudo dê certo, precisamos aí de uns 50 anos, né? De uns 20, no mínimo 20, para você começar a ver os benefícios geracionais, né? De geração de riqueza. E eu até já pontuei isso numa outra live que eu fiz, é que você, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que uma boa parte da geração que criou riqueza, que ela vem lá da fundação, e naquele período não tinha Estado, né? Praticamente não tinha Estado. Então, a cultura do não-Estado, ela perdurou praticamente 200 anos, né? Agora ela está sendo desafiada, né? Agora a cultura do Estado, né, está crescendo lá, o socialismo está crescendo lá, o Deep State também cresceu, veja que as coisas foram paralelas, né? Então, enfim, também é uma falha do modelo norte-americano, tá? Depois, se quiser fazer uma live sobre uma crítica ao modelo norte-americano, nossa, eu tenho uma lista bem ampla, tá? Mas é uma referência ainda é uma referência. Não podemos dizer que é ruim, muito pelo contrário, é um bom modelo. Mas eu tenho críticas aqui e tal, até no modelo de regime, tudo, mas, enfim, fica para uma próxima. Excelente. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Pessoal, as redes sociais estão na descrição do vídeo, então não deixem de se inscrever lá no canal dele. E o livro sobre a Constituição Libertadora, onde é que compra o livro? Tem na Amazon e tem na Cultura, que eu saiba. Acho que também na Leitura, se eu não me engano, mas a Amazon e Cultura tem. Então tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Quer se despedir do pessoal? Eu agradeço. Olha, muito obrigado a todos. E olha, confiem nesse mestre de barba. Eu assisto vários dos seus vídeos. São extremamente educativos, tem uma perspectiva bem diferente. É bem bacana escutar, porque eu acho que temos que escutar mais disso. E parabéns pela coragem e seu empreendedorismo aí em criar esse canal e atrair seguidores. E espero mais sucesso para você. Que ótimo. Então é isso daí, minha gente. Muito obrigado a todo mundo que participou aí e até a próxima. Deixa eu...